A Cooperativa Alegretense de Teatro é um grupo fundado em 2008 em Alegrete, município do interior do Rio Grande do Sul, por 5 amigos. Nesse primeiro momento a gente fez um espetáculo farsesco chamado A Farsa da Noiva Feia, onde realizamos apresentações em inúmeros parques, em inúmeros municípios do estado do Rio Grande do Sul. E desde então a gente vem trabalhando com uma pesquisa em cima da antropologia teatral. No ano de 2001 eu tomei contato com a obra O Céu e o Inferno, que faz parte do Pentateuco Espírita, codificado por Allan Kardec. E através da leitura que eu fiz dessa obra, que é uma obra muito questionadora, eu comecei a me questionar também sobre as verdades eternas, sobre o céu, sobre o inferno, sobre Deus, sobre o diabo, sobre todos nós. A partir da leitura que eu fiz dos primeiros capítulos da obra, me veio uma ideia. Que tal fazer uma peça que nessa peça tivesse um julgamento? E assim eu escrevi uma peça que se chama O Alto do Anjo que Queria Ser Gente. A ideia central: o diabo, há muito tempo, está cansado de todas as maldades que fez e quer ter o direito de se arrepender. Algo que ele não pode, porque já está estabelecido, já está escrito que o diabo tem que ser mau eternamente. Então, o que ele faz? Vai solicitar para Deus, no julgamento das sentenças eternas, a possibilidade de se arrepender. Ao mesmo tempo, o anjo Rafael, cansado das mordomias, da mesmice do céu, também resolve solicitar para Deus o direito de se tornar humano. Ambos se juntam, um vai ser o advogado do outro e, no julgamento das sentenças eternas, eles vão solicitar a Deus esse direito. Por outro lado, nós temos o anjo Gabriel e a Santa Josefina, que estão muito contentes com a vida que eles vêm tendo durante toda a eternidade. Então eles se juntam e resolvem armar um boicote para o anjo Rafael e para o diabo no dia do juízo final. E aí começa a confusão toda do espetáculo. Uns acabam se vestindo de diabo, de capetas, os outros acabam se vestindo de anjo. E no dia do julgamento, essa confusão toda é armada e Deus acaba se confundindo. E essa concepção de Deus que a gente dá para o espetáculo também é muito interessante. A gente parte de uma concepção antropomórfica. Esse Deus humano, esse Deus com sentimentos que toda a ideologia cristã e a gente vê no Velho Testamento nos coloca. Então é um espetáculo muito interessante, é um espetáculo, além de ter um teor cômico muito grande, traz toda uma reflexão sobre o que estamos fazendo aqui, quais são as nossas crenças, até que ponto a gente deve ou não deve acreditar nisso que já está estabelecido através do século. Bem, então quanto aos figurinos da peça, a concepção da qual a gente partiu para chegar nesses figurinos é de que a gente queria representar que essas entidades, esses entes celestes, eles são criações humanas, né? Expor a humanidade deles. Então, em todos os figurinos, há uma clara representação, são usadas roupas, né, típicas de pessoas, roupas que um ser humano usaria, que uma pessoa usaria. E também para poder linkar com a questão de que essa concepção foi desenvolvida mais particularmente durante o período da Idade Média, tem assim, da cintura para cima a gente vê figurinos de roupas ocidentais e roupas da atualidade, que se usam ainda hoje em dia. E da cintura para baixo, né, é uma referência ao medieval, uma referência a esse período em que a mitologia do cristianismo foi mais desenvolvida, foi composta, foi criada. Então, todas essas entidades, elas apresentam essa similaridade. Com uma atenção especial para o figurino de Deus, que ele não tem tanto essa dualidade do figurino, mas ele tenta expor toda a humanidade de Deus, quase como se denunciasse a humanidade de Deus, não do Deus real em si, mas desse Deus criado pelos seres humanos. Analisando mais especificamente alguns casos dos figurinos, a gente volta àquela concepção do Antonin Artaud, que diz que o ator tem que ser um hieróglifo ambulante. O que ele queria dizer com isso? Que o ator tem que comunicar coisas não só com os seus gestos, com a fala, com a maneira como se expressa, mas também no figurino. A roupa do personagem não pode ser nada ao acaso, não pode ser algo colocado para enfeitar o personagem, um penduricalho. Então, cada um dos personagens eles tem um sentido naquilo que eles estão expressando. Quanto ao cenário, a gente concebeu ele partindo do princípio da versatilidade.
que a gente acredita que essa peça ela tem que poder ser apresentada em qualquer tipo de espaço. Então ele consiste simplesmente de um ciclorama que vai fazer as alternâncias de espaço entre o céu e o inferno, e a cena de maior complexidade, né, digamos assim, da peça é a cena do julgamento, que tem apenas 5 cadeiras no palco, 5 cadeiras. Uma para o juiz, 2 para o advogado de defesa e o promotor, e para as testemunhas. Então não é um cenário pomposo, assim. A gente está querendo manter a peça assim, focada na atuação, né? Utilizar os símbolos dos figurinos dos personagens e que a luz comunique bastante também.